Tem uma tendência de buscar a perfeição. Quem criou o Super-Homem ficou muito famoso, assim, todo mundo amava. Porque ele se perdeu. Ele começou a ter muitos poderes, carregar planeta, fazer isso, fazer aquilo, e ficou entediante, porque o super-herói, ele tá longe de ser perfeito. Ninguém quer uma pessoa perfeita, porque se é perfeito, acabou, você não é nada. Aí depois eles tentaram reverter, criaram um negócio do planeta dele, que poderia matá-lo, acho que um líquido verde. O meu marido falou o nome, eu não lembro, vocês lembram? Mas não deu certo. Acabou que foi engolido aí pela Marvel. Porque é isso, o super-homem, os super-heróis, eles têm que ter limitações. Eles têm que sofrer, têm que não conseguir fazer algo para então compactuar com a vida do ser humano, para a gente entrar no personagem. Porque temos limitações, então a gente quer interagir com o que tenha. Se for um Deus, então é muito perfeito. Fazer uma introdução bem breve sobre o ser humano, o que é o homem e o que é a mulher. Ponto de vista também um pouco espiritual. A mulher, ela é sensibilidade e o homem é fúria. Você partindo desse princípio, que é um princípio generalizado, a mulher é sensibilidade e o homem é fúria, o que nós buscamos, mulheres? Um pouco de fúria. O que os homens buscam? Um pouco de sensibilidade, certo? A gente tem o pulso gritante dentro de nós para buscar o objeto faltante. Quando uma mulher é madura e quando uma mulher é imatura, a mulher madura é que ela consegue chavear esses dois, o masculino e o feminino. Então ela consegue ter os dois dentro de si. Então, ao invés dela ir em busca de um relacionamento, de um marido, por conta daquele impulso faltante, daquelas emoções das mulheres, ela vai em busca porque ela quer. Porque ela realmente quer ter uma família, quer ter um parceiro. Porque ela é madura, ela tem tanto o equilíbrio do masculino, ela tem tanto a fúria, como ela tem a sensibilidade. A mulher imatura não, ela oscila muito. Então tem hora que ela tá muita fúria, furiosa mesmo, espiritualmente dizendo, faz tudo com raiva, com ira, e tem hora que ela está extremamente sensível ao ponto de se vitimizar, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu quero dizer para você, mulher, que nós só nos relacionamos com a mesma pessoa que tenha um nível de maturidade que o nosso. Então, dentro da terapia, às vezes chega uma mulher, né, e o meu público maior é mulher, e costuma falar assim: nossa, eu só me envolvo com um homem que não presta. Eu falo, é o mesmo nível de maturidade que o seu. Lembra do objeto faltante, que é o que pulsa dentro de nós? Então é o mesmo, o que você tem é exatamente o que você buscou. E é duro falar isso, ainda mais numa sessão de terapia. Interessante também dizer o seguinte: geralmente nós temos um salto de maturidade dentro desse relacionamento e a gente começa a achar o outro vários defeitos. Ou não tá me satisfazendo, ou ele é muito grosseiro, ou ele é muito isso, muito aquilo. Às vezes você evoluiu um pouco e o outro ficou para trás. E aí você acaba que às vezes quer desistir até desse relacionamento. Eu quero chegar à seguinte conclusão aqui com vocês. Tudo o que você busca hoje, tudo o que te incomoda hoje, saiba que a responsabilidade é sua, não é do outro. Para essa visão assim de relacionamento de casal, mas vocês podem colocar dentro da vida de vocês, tá? Mediante ao que eu estudei, mas você pode colocar isso para tudo. Pode ser com um relacionamento com uma tia, pode ser com um irmão, com uma irmã. A responsabilidade do que não está bom à sua volta, não está legal à minha volta. Tal coisa, a responsabilidade é sua. Eu até ouvi uma expressão de um psicólogo e tive que procurar aqui no Google porque eu não sabia o que significava, que é o saco é de quem tá com a bola. Significa, se você percebeu, se você tá incomodada, se você percebeu que você precisa emagrecer e está incomodada com isso, então a responsabilidade é sua. A atitude tem que vir de você. Não vai vir do outro, que o outro tem que fazer dieta com você, que o outro tem que ir na academia com você.
A responsabilidade é sua. Isso é um dos pontos do amadurecimento também. Como que você pode amadurecer? Eu anotei aqui 4 pontos que também é de um psicólogo que eu admiro muito. Não sei se vocês já ouviram falar dele, do Lucas Scudeller. Nós precisamos de um combinho da maturidade, que o primeiro é a capacidade reflexiva, que é exatamente o que eu estou trazendo aqui nessa pequena introdução entre o homem e a mulher, entre como eles são. Você tem que ter a capacidade de refletir o que você sente, por que cada coisa acontece. Você precisa de um tempo diariamente pensando sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua biografia. Pode ser no momento que você está lavando a louça, pode ser no momento que você está varrendo o chão, pode ser um momento que você está trabalhando. Nós conseguimos dividir ali na nossa cabeça, né? Mulheres, nós somos espetaculares, a gente consegue dividir aqui a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4. O homem não consegue, mas nós conseguimos. Então é interessante que você se avalie, que você tenha uma boa capacidade reflexiva. É o ponto 1 da maturidade. E esse ponto 1 vai carregar os outros 3. O segundo seria a experiência e a prática. Tudo conta também. O tanto que você tem de experiência com aquela demanda que está te acontecendo e o que você coloca em prática diante do que você aprendeu. O terceiro ponto que você precisa também para elevar esse amadurecimento é chegar a boas conclusões no bom senso. Um vídeo, não sei se vocês assistiram Chaves, eu adoro exemplificar várias coisas, vocês vão perceber aqui no nosso bate-papo. E o Chaves, ele, na hora lá que o professor Girafales está fazendo as contas, ele não consegue fazer conta com laranja, ele só consegue fazer conta com maçã. O professor, ele muda para laranja e o Chaves já não consegue fazer a conta. Poxa, você tem que conseguir enxergar maçã como maçã, laranja como laranja, pera como pera. Você precisa conseguir tirar uma boa conclusão. Uma boa conclusão de como foi seu dia, uma boa conclusão de como está a sua dieta. Tem que alinhar isso, ordenar na sua cabeça. E como você consegue fazer isso? Eu vou te dizer que não é muitas vezes pensando, tá? Pensar ajuda durante o dia. Eu sempre tô pensando nas minhas atividades, pensando a todo momento, colocando aquelas caixinhas, igual eu comentei com vocês. Mas a melhor forma é escrita ou falar. Por isso que na terapia, tanta gente busca terapia, porque na fala você consegue ordenar a pessoa. Você chega até mim, começa a contar uma história, às vezes sem pé nem cabeça, começa a contar, coloca o meio no fim, o fim coloca no começo, e aí você fala, no final você já tá ordenando já as coisas. E é incrível como a fala, ela é essencial para nós, né? Isso que nos difere do animal. É essencial que a gente fale, que a gente conversa, que a gente escreva, faça um exame de consciência à noite para tirar essas boas conclusões do nosso dia. O quarto e último é o que aprendi com meus erros. Sabe que do passado a gente pode tirar muita coisa. Do ontem a gente pode tirar muita coisa. Aliás, isso diariamente. O que aprendi com meus erros? Um ato até de você melhorar o seu cérebro, a sua memória, a sua prática evolutiva, a sua inteligência, a sua consciência. Eu costumo dizer que Deus habita na consciência. Se você não chega até a sua consciência, o que está acontecendo na sua vida, você não vai obter uma ajuda maior de um Deus divino, tá? E se você não tem uma crença de acreditar em Deus, você não vai ter nada sagrado, entendeu? Porque o sagrado, ele está na consciência, independente da sua crença. O sagrado tá lá. Você tem que estar consciente. Então fica esses 4 pontos aqui, tá? Capacidade reflexiva, que é o primeiro, é o que carrega, experiência e prática, as conclusões e o que eu aprendi com meus erros. Também ele é do externo, ele se preocupa com a estrutura, com o ambiente, com a segurança, e a mulher, ela é do interno, ela se preocupa com as pessoas, com tudo que tá acontecendo à sua volta, porque ela é maternal, independente se ela tem filho ou não.
A mulher, ela tem esse senso maternal, então ela vai se preocupar com pessoas. Então não ligue se seu marido não tá nem aí para um monte de coisa que às vezes a gente começa a falar, contar do amigo, do fulano, do ciclano, do que aconteceu, da escola do filho. O homem, ele funciona como se fosse uma tabela de Excel. Ele é muito mais razão, tá? A mulher, ela é toda emoção. A mulher, ela acorda nas nuvens. O homem, ele não acorda nas nuvens. O homem, ele decide ficar com uma mulher por total razão. Ele calcula. Ah, deu bom isso, deu bom aquilo, não sei o quê. Decidi, vou ficar com ela. Não é emocional. Não é como a mulher que tá no ato sexual e libera ocitocina. Não é isso. A mulher, ela já se envolve, ela é emocional. Então, entenda, o drive do homem é esse. É a decisão, é a razão. E o drive da mulher é esse, é emocional. Se você entendeu isso, entenda que nós mulheres precisamos o quê? Aumentar nossa razão. Precisamos aumentar nossa razão, falar, né, ordenadamente, né, ter uma boa comunicação, um bom diálogo com as pessoas, com nossos relacionamentos. Pensar a maior parte do dia sobre aquilo, trazer para consciência, tá certo? E escrever, né? Se autoavaliar, escrever como foi seu dia, sua história, sua biografia. Escrever é um exercício muito bom. Por exemplo, você quer ter equilíbrio no emagrecimento. Eu pergunto para você, qual o chocolate que você mais gosta? O chocolate que eu mais gosto é um bem porcaria, o Snickers, que eu descobri que é um dos piores. Que é aquele que tem caramelo, amendoim, não sei o que, uma barrona grossa assim. Beleza. Então eu vou dar um exercício aqui para você. Para você, mulher, ser mais racional. Para você, mulher, usar a razão. Parar de usar a emoção. Pegar aquele chocolate que você mais gosta e vocês vão escrever ali um papelzinho e determinar o dia que vocês vão comer esse chocolate. Você pode fazer com diversos alimentos, não só o chocolate. Então, é um exercício terapêutico, da terapeuta aqui para vocês. Suponhamos que eu peguei o Snicker no final de semana e eu escrevo assim: eu vou comer você na quarta-feira, porque eu te domino e não você me domina. Isso já é um comando para o seu cérebro, entende? É um comando que você tá dominando as coisas. Porque lembra, a mulher é do interno. Se você vacilar, tudo do externo vai entrar dentro de você. E você vai carregar tudo no seu peito ou na sua cabeça. Vai ficar neurótica. Então você precisa se blindar. E se blindar é trabalhando esse racional. É trabalhando a razão, é trabalhando a consciência. Então você já dá o comando ali pro seu cérebro. Aí chega na quarta-feira, eu vou comer meu Snickers. E eu vou comer de fato. Porque eu dominei, eu tive autodomínio. Eu dei o comando para o meu cérebro, chega na quarta-feira eu vou comer. Então a estrutura da sociedade somos nós, mulheres. Por que nós, mulheres? Porque, como eu disse, nós somos do interno. E nós somos do interno, nós somos do lar. Independente se a gente trabalha fora ou não, nós que dominamos tudo. A integração do lar depende de nós. A arrumação, o cuidado, a comida. Pode deixar um homem habilidoso para isso e deve. Agora meu próximo filho é um menino e eu vou deixá-lo porque isso envolve caráter e virtude, não gênero, né? Mas ele nunca vai ser igual uma mulher. Nunca vai ser essa estrutura da sociedade. Então a sociedade é feminina. Vocês têm noção do nosso poder? Nós temos toda uma autoridade. Porque nós comandamos aqui dentro do lar. Comandamos o nosso marido, comandamos o nosso filho. Ah, mas não tá dando certo, eu não tô comandando o meu marido. Bom, gente, aí volta lá no começo. Então você não tá sendo sensibilidade. Você pode estar invertendo os papéis, porque isso acontece muito. Né? Vem muitos problemas pela inversão e entendimento dos papéis. Por isso que essa introdução na terapia. Qual é a estrutura da mulher e qual é a estrutura do homem. Você é autoridade, você cessa discussões. Aqui dentro de casa, quando algumas coisas da minha casa, se eu falo a toalha é ali, a toalha é ali. E pronto. Eu sou autoridade, eu vou cessar essa discussão.
Meu marido não vai discutir em relação a isso. Ele tem outras coisas que pode ser que ele discuta, entende? O que acontece é que nós mulheres temos uma emoção muito mais exagerada que a do homem, como o medo, por exemplo. O medo é algo assim, nos desabilita sermos quem somos e usarmos o nosso potencial pelo medo. O medo de falar, o medo de se posicionar, o medo de passar por um processo de emagrecimento, o medo de falar para o outro que está fazendo dieta, o medo de falar para o outro que está fazendo esse exercício de escrever na comida e vão te achar uma doida de repente. Nós temos medo. E o medo impede o nosso crescimento, impede que nós sejamos melhores, pessoas mais racionais. Eu vou contar uma história infantil aqui para vocês. Cada um pode usar metaforicamente aí para sua vida. História infantil de um dragão. Um menino acorda um dia, ele chama Billy. O Billy acorda e ele vê um dragão do lado da cama dele. O dragão é do tamanho de um gato. E ele fala, nossa, um dragão. Aí ele vai lá, faz carinho num dragão, desce as escadas para falar com a sua mãe e fala, mãe, tem um dragão em casa. A mãe fala, não, Billy, não tem. Dragão não existe. Nisso ela começa a fazer panquecas ali para ele tomar café da manhã. E o Billy, ele mal consegue comer uma panqueca, porque nisso o dragão ele já cresceu um pouco, já tá do tamanho de um cachorro e começa a comer as panquecas do Billy. E até que a mãe dele faz toda a massa e fala, filho, acabou, não tem mais. Mãe, o dragão comeu todas as minhas panquecas. Ela fala, não, não existe dragão. Eles vão para a sala e ela leva a tarde inteira para passar aspirador só na sala. Por quê? Porque o dragão cresceu e ele já tomou toda a sala, o tamanho dele e os corredores também. E o Billy fala, mãe, você tá demorando por causa do dragão. Ela fala, não, dragão não existe. Mais uma vez. Até que esse dragão ele cresce tanto que ele sai para fora da casa, o rabo, a cabeça. Quando ele sai, passa um caminhão de pão e esse dragão ele fica com fome e começa a seguir esse caminhão de pão e carrega a casa. Os vizinhos vêm da casa indo embora e chega o pai, né? Para a hora do almoço, ele chega do trabalho e cadê a casa? E os vizinhos começam a apontar, vai lá, seguir sua casa tá indo embora para lá. E fazer uma pausa para pensar o seguinte, quantas vezes, né, nós chegamos do trabalho e não temos mais casa, e não temos mais nossa família. E nós nem sabemos como que isso aconteceu, né? Simplesmente esse dragão cresceu, levou a casa e você nem sabe. Mas voltando, o marido vai atrás da casa, encontra a esposa e o filho, eles estão lá no topo da casa, o Billy gritando, pai, 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 o dragão carregou a casa. A mãe fala, mas Billy, não existe dragão. Ela começa a gerar consciência e fala, eu acho que talvez exista um dragão. Pode ser que seja verdade do Billy. E nisso o que acontece, o dragão ele diminui o seu tamanho, até ficar no colo da mulher. E ela fala, nossa, dragão podia ficar para sempre desse tamanho. Por que ele cresceu tanto? Aí o Billy fala, acho que ele queria ser notado, mãe. Essa história, qual é a grande lição? Lide com o que te incomoda enquanto é pequeno. Porque depois vai se transformar num dragão. Isso é fato. Isso você pode ter certeza. Por isso que todas essas emoções que nós temos, né, relacionada à comida, relacionada ao dia a dia, com os familiares, com o marido e com os filhos, tem que ser muito bem visto, tem que ser muito consciente, você tem que lidar com isso enquanto é pequeno, enquanto ainda está do tamanho de um gatinho. Isso exige que você confesse o que está errado na sua vida. Se não quer ser sincera com os outros, tudo bem, mas seja sincera consigo mesma. Entender aonde você está, qual é o seu ponto A e qual é o ponto B, aonde você quer chegar. Enfrentar esse conflito. Então, eu acho que essa é a grande lição. A partir daí, começa um processo, né, gente? Mais uma vez, aquele processo de amadurecer. Vocês sabem como você classifica um casamento de sucesso?
Você classifica um casamento de sucesso, falar aquele casamento deu certo a partir do momento que ambos amadureceram dentro dele. Se tornou gentil, generosa, caridosa, aquele homem se tornou um pouco mais sensível, um pouco menos fúria, certo? Porque no final das contas é isso que você vai levar. No último dia da sua vida, para o seu leito de morte, é quem você se tornou. É isso que você vai levar. Você não vai levar mais nada. Agora, quem você se tornou é o que você vai levar. Você pode ter tido uma vida muito ruim conjugal, né? Em conflitos de imaturidades. Mas se ao final da sua vida, ele amadureceu ou você amadureceu, aquele pouco de amadurecimento que vai trazer uma estabilidade, uma plenitude para o casal, um equilíbrio, é o que vai te dar realmente um critério do tipo assim, eu posso ir embora. Eu estou feliz com o que eu me tornei. Não vai ser nada material. Isso é a última coisa que vai ser. Amadurecer exige uma coisa, não reagir. E não reagir é muito difícil. Então, mediante tudo isso que eu falei aqui para vocês, tá? Desse crescimento da mulher, de enfrentar esses conflitos, enfrentar esse dragão, elevar a sua razão e a sua consciência, eu quero que vocês digam, olhando para a sua vida, o que você tem consciência hoje que precisa às vezes ser alterado, que precisa ser mudado, que você de repente precisa de uma ajuda? E todas nós, somos motivadas mais ou menos pela mesma coisa. Isso há séculos, há 4.000 anos atrás, lá desde quando foi escrito o Antigo Testamento, que falava que quando foram para a Terra Prometida, a promessa era leite e mel, né? Ou seja, as pessoas tinham fome, estavam motivadas por essa promessa, por essa terra prometida de leite e mel. E quando as pessoas estão com fome, o que elas querem? Elas querem gordura, que é o leite, e querem açúcar, que é o mel. Então, estavam todos motivados lá a achar essa terra prometida. Então, eu tenho certeza que a motivação aqui, nossa, de cada uma aqui, provavelmente é muito similar. É uma melhoria dentro do seu lar, é o emagrecimento, uma vida saudável, um envelhecimento, elevar sua autoestima, melhorar na sua comunicação. Espero que vocês tenham entendido aí essa introdução. Eu acho que eu consegui explanar bem aqui para vocês o que é a mulher, o que é o homem, como nos comportamos e como devemos nos comportar. Eu vou deixar aberto agora para vocês conversarem comigo um pouquinho. Eu comentei esses dias até numa terapia que elas parecem que carregam o sagrado, que elas atraem os olhares, não a ponto atrativo sexual, mas atrativo assim, todo homem quer ser cordial, o avô quer tratar bem, o tio quer tratar bem, todo mundo quer tratar bem, que aquela mulher, ela realmente, ela parece uma flor. Então, por trás dessa mulher é que ela cuida da espiritualidade, desse sagrado dela, desse momento de refletir dela, e ela cuida dela. Porque a mulher, ela precisa desse autocuidado, ela precisa olhar para ela. A maturidade, ela envolve saber cuidar de si e do outro. Não pode ser só cuidar de si, não pode ser só cuidar do outro. Acumulou, o dragão cresceu. É porque é como se fosse uma casa em construção, que faltou uma tinta ali, faltou um tijolo aqui, um cimento, uma coisa. Então, toda uma estrutura inacabada, imagina colocar tudo em ordem. As pessoas são assim. Então, você tem a sua mãe, né? Filho, marido, são muitas pessoas. E, às vezes, toda aquela estrutura ali é muito complexo. As pessoas são muito complexas. Imagina colocar toda essa estrutura em ordem. Não é, assim, um passe de mágica. Não é de um dia para o outro. Então, nesse caso, eu te indico fortemente você ver por onde você pode começar. Tirar um pedaço do dragão já ajuda. Né? De guerreira, tem sempre os dois lados da moeda, sabe? Essa questão de guerreira, de aguento tudo, eu sou forte, tal, igual ela falou. Ela chegou num ponto que
para ela não dá mais. Eu não aguento tudo isso, porque houve uma inversão ali de papéis muito forte para ela acabou se tornando muito fúria, e ela é mulher, sensibilidade. Gente, um ponto muito importante desse estresse, dentro de uma guerra, existem várias batalhas. Então, a gente tem que começar, tipo, pensar assim, qual é a primeira batalha que eu vou lutar? Qual vai ser a primeira batalha? Eu diria que, assim, para mulher que ela tá muito estressada, recebe uma carga emocional muito forte, com psicossomático, sabe, gente? Vai somando, assim, ó. De você separar, né, cada coisa no seu lugar, o que você pode começar, é realmente não chegar a esse ponto, tão estressada a ponto de, tipo assim, desistir. Não quero fazer mais nada. Sabe, é como eu estou grávida, eu tenho o meu limite. Às vezes o meu marido fala assim, bom, você sabe que você tem um limite, porque senão você vai ficar com dor nas costas. Então a gente tem que ter essa percepção do nosso limite, até onde eu vou, certo? E dentro dessa guerra, qual é a batalha que dá para eu lutar agora? E no seu dia a dia, mediante tanto estresse, porque a vida, ela é sofrida, a vida é sofrimento, é dor, e a gente não tem como mudar isso. Somos seres humanos, brinquedos quebrados. O que nós podemos fazer é lidar um pouco melhor com ele. Mais uma historinha, uma metáfora. Quando você tá passando pela rua e você vê um gato, você tá muito estressada. Qual é a sua vontade de fazer assim, ó, shh, sai! Sai daqui, gato! Exatamente. Não é isso que acontece? Então, e agora você vai levar uma regra para sua vida. Terapêutica, leva para sua vida. Esse exemplo do gato. Ao invés de você ir lá pelo o instinto, né? Agir como gostaríamos de agir, você vai abaixar, chamar o gatinho e fazer um carinho no gatinho. Faça carinho no gatinho. São detalhes do dia a dia, é um brilho de cada coisa que você pode ver, é um brilho que de repente você pode refletir uns 5 minutos depois dessa sessão aqui em grupo, fazer uma escrita, né? Escrever todas essas emoções que você precisa colocar para fora, e a escrita e a fala, como eu disse, é 1000 vezes melhor, muitas vezes, porque o pensar já tá tudo desordenado, né? Cheio de neurose. Essa regra é para todas vocês, levem para a vida de vocês. Ao invés de expulsar o gatinho, né? Porque quando a vida não está bem, nós já estamos estressadas, estamos cheias de problemas. Falar que aquilo tá estressando, que aquilo é problema, não sei o que, só piora. Nós temos a capacidade de estar numa situação ruim e piorá-la. Nós temos essa capacidade, sabe? Eu falo que o fundo do poço não tem fundo. Quem falou que tem fundo? É mentira, não tem fundo. Metaforicamente, vocês entenderam esse exemplo? O que eu quero é isso. Eu tô estressada, mas eu vou ter esse olhar, essa sensibilidade da vida, porque vai ser muito melhor aquele gatinho, né, fazer um sorrisinho, fazer aquele barulho que gato faz, e você falar, nossa, que legal, fiz um carinho no gato, do que agiu ali, né, com raiva, porque isso vai te deixar pior ainda. A situação tá ruim, o ideal é isso, o ideal é ver brilho nessas coisas, é ver o carinho no gatinho, é ver brilho na vida, é ver um jantar, de repente, para você, uma coisa que você gosta de comer, né, um café da manhã, essas caminhadas, as coisas que você faz, ver brilho nesse olhar, na saúde que você tem, na pessoa que você é, isso que vai te dar uma certa estabilidade. Esses dias eu falei pra Nutri, né, eu liguei pra ela, vocês sabem que ela é minha irmã, eu falei assim, olha, eu tô te ligando, eu quero te dar os parabéns por você não agir naturalmente. Ela falou, do que você tá falando? Eu falei, pois é, o ser humano, ele é composto por más inclinações. Nós temos 7 vícios. Eu falo 7 vícios porque só são 7 pecados capitais a partir do momento que você consente. Enquanto você não consente,
não é pecado, é um vício. A ira, a inveja, a luxúria, a gula, a soberba, a inveja, a avareza. 7, certo? E assim, o bebê, ele já vai nascer com todas essas más inclinações. As pessoas acham que bebês e crianças são anjos. Deixa esse anjo fazer o que ele quer para vocês verem o que vai acontecer. Nós já temos nossas más desde a queda, né? Desde de Adão e Eva. Se eu agir conforme a minha natureza, eu só vou pecar. Eu só vou agir de modo errado. Eu só vou agir contra. Porque eu quero bem. Eu quero bem. Eu só não consigo, porque não é da minha natureza. Não dá para agir naturalmente. Então, eu entrei no Instagram da Nutri esse dia, às 5 horas da manhã correndo, 9 horas da manhã tomando café, aí leva a filha para a escola, aí ela vai trabalhar com aquele monte de marmita, aquele monte de coisa. Aí 9 horas da noite ela estava na missa. Eu falei, meu Deus, essa mulher não agiu naturalmente. Ela não agiu conforme a natureza dela. Eu tenho que dar os parabéns. Também muito legal é prática espiritual, independente de religião. A prática espiritual, né, essa meditação, essa capacidade reflexiva que eu trouxe no começo, nossa, é fundamental, assim, porque nós somos corpo, alma e espírito. A gente tem que entender isso, sabe? Podemos nos tratar só pela biologia, assim, só pelo que a gente consegue ver, porque a gente fica extremamente limitado pelo sol que seus olhos estão vendo. Tem que ter essa dimensão espiritual também. Então, você até falou assim, né? Eu ainda não achei uma lógica, tudo. Você sabe que o cristianismo, eu sempre falo isso também nas minhas reuniões, nas minhas sessões, que ele é um processo muito mais interno do que ligado a um templo, do que a uma igreja. Porque às vezes nós nos cobramos, né? Não fui para a igreja, não tô indo para a igreja, tal. Mas a transformação do cristianismo, ele é interno também. É algo que está escrito que deu muito certo, sabe? Dos ancestrais, de gerações e gerações e gerações. É algo que não falha. Você pode ler o Sermão da Montanha, você pode ler Mateus, um versículo em Mateus que fale, né? Peça com fé, peça o que você quiser. Busque o reino do céu, peça o que você quiser, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não quero mais falar, não quero mais isso. Chegar nesse ponto, assim, de realmente se abandonar o processo. A gente precisa realmente respirar fundo, abaixar, fazer carinho no gato e falar, nossa, tem uma vida a seguir. Não pode deixar chegar a esse ponto, a esse limite, a esse dragão tão grande. Só que tem que ter coerência, tem que estar de acordo com a realidade o que você está falando, porque senão isso te causa mais sofrimento. A gente conta algo irreal para nós, uma historinha de repente, aí que a gente conta para o outro, aí a gente busca solução para aquilo que não existe, e aí é neurose em cima de neurose. Por isso que tem tanta gente doente, né, mentalmente. As mulheres, elas costumam fazer, tipo assim, vamos pensar numa aldeia, elas se agrupam, né? Não é uma tendência masculina. As mulheres estão passando por alguma dificuldade, elas se agrupam, elas se juntam, elas se unem, como aqui nesse grupo e vários outros grupos. Isso é algo que está crescendo muito, porque somos de nós mesmos, assim, né? Todas essas preocupações, essas conversas, sabe, gente? E não tem nada de errado também em se preocupar. Não tem nada de errado. A gente só não pode chegar ao ponto, de repente, desenvolver aí uma ansiedade, algo... Tudo precisa da sua dose de equilíbrio, não é verdade? Precisa das gotinhas necessárias. Mas, assim, identifique, sabe? Identifique o que vocês precisam, cada uma aí precisa. Você vai, assim, progredindo, sabe? Progredindo na vida. Não existe remédio para doença não diagnosticada. A gente precisa ter o diagnóstico
para então remediar, porque senão você só vai ficar tomando dipirona, de causa, ela não vai sanar. Vai ter talvez ali um efeito nos sintomas, mas a causa e a raiz não. Então, ao invés da gente ficar tomando dipirona, a gente tem que dividir aí por partes, cortar primeiro uma parte desse dragão. Falo para vocês, gente, o enfrentamento, ele sempre te traz um benefício. Mitologia falam que o dragão, ele guarda ouro, né? Vocês já viram a história de São Jorge e o dragão? Quando ele mata o dragão, que na verdade ele liberta uma mulher, mas ele liberta toda uma sociedade. Então esse que é o ouro. Então quando a gente enfrentar as dificuldades, o que nós precisamos realmente fazer, que às vezes estamos ali procrastinando ou estamos assim, desistindo, quando você realmente ir lá enfrentar esse conflito, matar uma parte, tirar uma parte desse dragão, algum ouro vai te aparecer. É incrível como das dificuldades saem ouro, saem aprendizados. Como pode sair um ouro desse dragão?